Quero ministrar com vocês aqui algo que Deus, não que eu ministrei, foi incrível isso. Eu estava no meu quarto antes de vir, eu estava orando e Deus falou no meu ouvido. E quando Deus falou no meu ouvido, eu sinto a presença de Deus aqui sobrenatural nesse lugar. E o pastor Guaraci, eu me atrasei, o pastor Guaraci chega aqui e fala sobre avivamento. E Deus falou assim, soprou no meu ouvido assim: não deixa os meus ungidos, que a sua chama apague no seu coração. Porque pastor, Levítico 6, 12, 13 diz assim, que o sacerdote, ele nunca pode deixar a chama se apagar. Mas pastor, por que muitas vezes a chama se apaga do nosso ministério, do avivamento, das primeiras obras, daquilo que Deus nos chamou? Porque muitas vezes nós entramos na rotina, entramos numa rotina diária, como o pastor Enzo bem disse, esquecemos de levantar o altar de manhã, orar, falar com Deus, e esquecemos de muitas vezes buscar a presença de Deus na nossa casa. Muitas vezes são os problemas pessoais, filhos, família, enfermidade. Muitas vezes isso faz a chama querer vir apagar das nossas vidas. Muitas vezes problemas na igreja, porque nós temos uma tendência a dar o foco no negativo. Eu tenho a minha filha, a Esther, ela fala assim: porque ser filha de pastor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu sento para ela e falo assim: olha os benefícios de ser a filha do pastor. Então dai graças, porque Deus está te honrando. Assim somos nós. Às vezes a gente investe numa pessoa, aquela pessoa vai lá, muitas vezes ela nos trai, ela nos abandona, ela fala algo totalmente contrário daquilo que tem para fazer, mas a gente esquece, a gente fica chateado com aquela situação, mas não olha as dezenas de pessoas que Deus está trazendo naquela porta. Nós falamos agora há pouco de dízimo, né? Que o pastor estava contando sobre pagar a ceia. Eu falei: Deus, quando você pede um dizimista bom, aí você diz assim: puxa, mas esse dava para pagar pelo menos a energia, né? Aí quando você fala: Deus, o Senhor levou, mas o Senhor vai trazer mais, Deus vai lá, levanta 3 com o mesmo valor daquela pessoa. Porque Deus, Ele quer ver a sua chama não parar, Ele quer testar a sua fé. Davi estava cansado, segundo Samuel 21, 17, a Bíblia diz o quê? Que ele estava lá e foi lutar com aquele gigante, mas não era mesmo Davi que venceu Golias, porque ele já estava cansado. Muitas vezes, irmãos, o dia a dia, ele nos cansa, mas quando foi lá, e ele se rodeou de escudeiros, aquele homem falou assim: olha, a partir de agora os escudeiros, os homens de Davi disseram assim: o Senhor não vai mais guerrear, porque o Senhor é a luz de Israel. Pastor, você é a luz da sua igreja. Assim como o pastor é, assim vai ser as ovelhas. Assim, se você tiver fé e demonstrar fé para o povo, se você demonstrar para o povo que ele vai vencer, que ele vai ser curado, que ele vai ser liberto, que os céus vão se abrir em 2024, que Jeová Jireh, o Deus da provisão, vai se manifestar. O povo vai acreditar, porque você é a luz da sua igreja, e a chama não pode parar. Pastor, como é que eu faço isso? Se cuide, irmãos. Nem tudo das nossas vidas, o pastor, ele precisa entender que a vida espiritual dele começa no altar. Não é o fulano, não é a esposa, não é o pastor, não é o superintendente. Quem faz o seu ministério é você. Quem faz a obra é você. Quem levanta a lenha, vai lá, corta todo dia e coloca no altar, e Deus se manifesta ali no íntimo com ele. É você. Por quê, pastor? Porque a chama não vem de fora, a chama ela vem de dentro. Ela nunca podia sair de dentro do templo, dentro do santuário, porque quando ela se apaga, ou ela vem de fora, você morre. Deus está te chamando para uma nova história. Pastor, mas eu já trabalhei muito. Então você precisa trabalhar mais. O Espírito Santo está me incomodando. Eu na minha igreja, eu estou trabalhando, pá. Eu estava conversando com os pastores, eu falei assim: agora eu tenho que trabalhar o dobro. Por que eu tenho que trabalhar o dobro? Porque eu tenho que manter o que está lá. Automático, um vai cair, outro vai se desviar, vai ter um problema numa célula, o irmão vai sair, isso é natural, irmãos. Toda igreja é igual. Os problemas que tem na sua igreja, tem em qualquer igreja, da grande à pequena. A diferença é as proporções.
Quem está entendendo aí, diga amém. Então você tem que manter para produzir, para manter. E você tem que trabalhar o dobro para romper aquela barreira. Aquela barreira precisa ser ultrapassada. E ela só vai ultrapassar se você colocar dia a dia lenha no altar. Deus está chamando você para um novo tempo na sua vida, no seu ministério, um avivamento. Às vezes você está falando, pastor, eu vou me aposentar, eu vou deixar de fazer, eu quero me acomodar. Ou às vezes você diz, não, eu vou cuidar da minha roça, né? Cadê o Edberto? Quando fica velho, cuida de galinha, né? Olha lá atrás. Cuida de galinha, vai cuidando das coisas. Ei, Deus está chamando você, porque o Senhor está soprando sobre a sua igreja. Existem pessoas que precisam da sua luz. Existem pessoas que precisam da tua fé. Existem pessoas que precisam ouvir o seu testemunho. Mesmo que você já pregou aquilo ali 10 anos, a mesma coisa, 20 anos, a mesma coisa, mas a palavra do Senhor, ela se aperfeiçoa, ela vai mudando. E quem está sentado, o Espírito Santo vai falando de forma diferente. Falamos agora há pouco do pastor Jerônimo, né? Ele diz assim, há 45 anos eu prego mesmo Jeová Jireh. 45 anos. E a igreja não para de crescer. Assim somos nós. O que Deus tem para o seu ministério é para você. O que Deus deu para você, Ele não vai usar outro. O problema é que nós queremos, chega um tempo que nós queremos terceirizar as responsabilidades. As responsabilidades é de cada um de nós, diante do altar. A lenha, ela é uma responsabilidade nossa. Mas aí o que você está amando? Qual está sendo as suas prioridades? A Bíblia nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que está sendo a sua prioridade? Seu trabalho, sua profissão, seus problemas, suas dificuldades. Ei, trabalha para Deus, que Deus trabalha para você. Cuida dos pequeninos. Qual foi o maior erro de Pedro? Pedro, na hora que Deus chamou Pedro, o que aconteceu? Não era para Pedro voltar a pescar, era para Pedro estar com os discípulos. O que Pedro fez? Voltou a pescar. Pedro, tu me amas, Pedro. Pedro, tu me amas. Faz a minha vontade. Volta aquilo que eu te chamei. Volta para aquilo que é a prioridade da sua vida. Nesses dias nós ministramos sobre o que nós amamos mais do reino. E uma das coisas que Deus mais ama são almas, e fazer a vontade dele. Você vai atrair o amor dele sobre a tua vida. Pregamos sobre os 7 milagres de quem faz a obra do Senhor. Por quê? Porque se você faz a obra de Deus, gera milagres. Mas para isso acontecer, o seu coração tem que estar em chamas. E eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Eu tenho alguns minutos e eu quero orar com vocês. Tem como o Ministério do Louvor me acompanhar? Eu quero que você feche seus olhos agora em nome de Jesus. Pega a mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Feche os corredores agora, nesse exato momento. Eu não sei qual é a lenha que você precisa colocar no altar. Eu não sei qual é aquilo que está tirando o seu foco, mas eu sei que o Espírito Santo está aqui. Nessa noite ele começa a soprar nos 4 cantos aqui dessa igreja. Começa a sentir a presença de Deus agora sobre a sua vida. Oh, quem afasta do altar morre. O seu chamado é no altar, a sua vida é no altar. O altar não tira nada de ninguém. O altar te honra, o altar te abençoa, o altar te dá vida. O crescimento do seu espiritual, o crescimento do seu em todas as áreas da sua vida, o crescimento da sua igreja começa no altar. Feche seus olhos agora. Comece a buscar a presença de Deus agora. Você que ora em línguas, comece a orar agora. Vai quebrando a sua carne, vai quebrando o seu erro, vai quebrando agora tudo aquilo que atrapalha. Vai sendo mesmo, se você tem algo que você precisa tirar. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo.
Começa a queimar agora. É o Senhor Deus poderoso. Sopra, Espírito de Deus. Digno de louvor. Não deixa a luz da igreja